Todos nós sempre somos pegos nas nossas próprias palavras. Na última semana, uma imagem chocou o mundo. Na premiação do Oscar, o ator Will Smith meteu um tabefe na cara do comediante Chris Rock após ele ter feito uma piada infeliz com a mulher dele. Uma imagem dessa chocou o mundo enquanto tá tendo guerra, fome e miséria, mas aí ninguém liga. Com certeza um tapa na cara no Oscar é mais relevante do que tudo isso que eu falei. Depois do Will Smith meter um tabefe na cara do Chris Rock, a cerimônia do Oscar continuou. Dá pra parar só porque o Chris Rock tomou um tabefe na cara. Quando o Will Smith recebeu o Oscar, no discurso dele, ele falou palavras muito bonitas. In this time in my life, I am overwhelmed by what God is calling on me to do and be in this world. I'm being called on in my life to love people. Disse que a missão dele no mundo era espalhar o amor. E cai aqui entre nós, dar um tabefe na cara é uma maneira maravilhosa de espalhar o amor. E a internet não perdoa, porque após esse episódio, o pessoal começou a fuçar uns vídeos dele para trazer à tona ainda mais essa hipocrisia do Will. Don't believe in violence as the reaction to violence. For me, I just couldn't connect to violence being the answer. Love had to be the answer. Oh my God, Adrian, how you doing? Hey, oh man, what the hell is your problem, buddy? Eu tô falando tudo isso aqui hoje não é pra julgar o Will, nem pra continuar atacando pedra no Will Smith, ou pra concordar por ele ter dado tapa na cara, ou discordar dele ter dado tapa na cara. Bem que pra mim essa atitude do tapa na cara é totalmente reprovável. Mas eu também não descarto o fator humano, porque o cara fez uma piada infeliz com a mulher dele. Nada nesse mundo justifica agredir alguém. Mas também a gente não sabe como é que é o ser humano, como é que tá o estado de espírito de cada um. A lição que eu tiro de tudo isso, e o que eu quero passar pra vocês é: todos nós somos hipócritas. Eu fiquei meditando durante esses dias no seguinte pensamento: se todos nós fizéssemos aquilo que nós sabemos que é certo, o mundo já seria o paraíso. Já estaríamos vivendo a tão sonhada utopia que nós tanto almejamos. O que cai aqui entre nós? Todos nós sabemos o que é o correto a se fazer. Sabia não? Todo mundo sabe o que precisa fazer para o seu casamento dar certo. Sabe o que é necessário fazer para perder peso. Todo mundo sabe quais são os hábitos corretos para ter uma saúde melhor. O único problema é que ninguém faz. Não, nada a ver, irmão. O que é mais engraçado em nós, seres humanos, é que nós somos especialistas em julgar as pessoas. Vivemos condenando as pessoas naquilo que nós mesmos fazemos. Na maioria das vezes, quando algo chama muita atenção em outra pessoa, é porque esse defeito é muito latente em nós mesmos. Somos incapazes de viver aquilo que nós mesmos determinamos como certo. E isso é uma certeza da vida. Com certeza, um dia você vai se pegar fazendo aquilo que você diz que é errado fazer. Quando eu vejo muitas pessoas santarronas, palmatórias do mundo, seja na internet, seja na igreja, seja em qualquer ciclo social, eu tenho certeza que dessas pessoas vêm as piores coisas. As pessoas que usualmente condenam mais as outras são aquelas mais hipócritas e mais malvadas possíveis. As melhores pessoas do mundo, as pessoas mais humildes do mundo, as pessoas mais santas do mundo, são aquelas que se enxergam como as piores. Isso não é mentira que eu tô falando. Pego o exemplo até do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um dos apóstolos que mais se doava em benefício dos outros. Um dos apóstolos que mais trabalhou para a propagação do evangelho no mundo. Pensa num cara santo. Isso depois de se converter, é claro. Antes ele matou bastante cristão. Deixa isso pra lá. Paulo era um exemplo de santidade a ser seguido. Mas como ele enxergava a si mesmo? Paulo chegou a dizer em uma das suas cartas que ele era um dos piores homens. Também disse que dentre os apóstolos ele era o menor. Paulo reconhecia toda a sua pequenez e sua incapacidade de ser perfeito. Tanto que ele disse que o bem que quer fazer não faz, mas o mal que não quer fazer, esse ele acaba fazendo. As pessoas que são santas de fato, são aquelas que se reconhecem como legítimas pecadoras. Que na minha opinião, quanto mais conhecimento de si você tem, quanto mais você tem ciência dos seus defeitos, das suas limitações, da sua incapacidade de ser perfeito, mais você se torna uma pessoa santa. Você deve estar se perguntando, o que é uma pessoa santa? Todo mundo tem aquela visão da pessoa santa, é aquela beata de igreja, ou é aquela pessoa que vive enfiada dentro da igreja. São aqueles que são bitolados na religião, mas não é bem assim. O que define uma pessoa ser santa ou não é o propósito pela qual aquela pessoa existe. Vou te dar um exemplo. Antigamente, no templo de Israel, os sacerdotes, eles tinham alguns utensílios para prestar culto a Deus. Tinha taças, tinha pratos. Esses pratos eram pratos como qualquer outros pratos. Todos esses utensílios utilizados no templo eram considerados como utensílios santos. Pode acontecer que se você visse esses pratos em qualquer determinado lugar, você não saberia dizer se era santo ou não. Pois o que define algo ser santo ou não é o propósito. Aqueles utensílios que eram usados no templo, eles eram considerados santos porque eles prestavam um serviço para o culto a Deus. O que eu quero dizer é que as pessoas que são santas não são aquelas pessoas que são as mais religiosas, mas sim aquelas pessoas que vivem
com o propósito de glorificar o nome de Deus. Entre ser religioso e glorificar o nome de Deus são coisas bem diferentes. Tem muito religioso aí que vou te falar, hein? Tá mais a serviço do capeta do que de Deus. Essas pessoas que são santas, essas pessoas que vivem para glorificar o nome de Deus, normalmente não costumam sair condenando as pessoas à torta e à direita. No fundo, eles sabem que por mais que eles vivam para glorificar o nome de Deus, eles são incapazes de viver perfeitamente. Porque os santos não passarão por julgamento, porque eles não julgam. Não julgueis para não serem julgados. Quando Jesus disse isso, ele não estava querendo dizer que nós não seremos julgados aqui na terra. Por mais santo que você seja, você vai acabar sendo julgado aqui. Porque as pessoas sempre condenam. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, você vai ser julgado e condenado. O próprio Jesus, ele foi perfeito e foi julgado e condenado pelos fariseus da época. O que Jesus quis dizer com essa expressão é que vocês não serão julgados no julgamento eterno, no julgamento mais importante que existe. Já os hipócritas que gostam de julgar as pessoas, esses sim, além de passar por julgamento terreno, também passarão pelo julgamento eterno. Porque um Deus que é tão bom vai exercer julgamento sobre nós. E a resposta que eu tenho para vocês é que nós mesmos seremos os nossos juízes. Jesus disse que nós daríamos conta de cada palavra tola que saiu da nossa boca. Em resumo, isso quer dizer, seremos julgados pelo aquilo que nós dizemos, pelo aquilo que nós sabemos que é certo. Se você exerce o julgamento para as pessoas e condena as pessoas de práticas que você mesmo faz em oculto, você será julgado, porque você julga. Provavelmente será julgado e condenado 2 vezes. E normalmente essas pessoas que são palmatórias do mundo e gostam de julgar, são condenados tanto aqui como lá. O Mamãe Falei era um cara que adorava exercer julgamento na internet. O que aconteceu? Acabou sendo julgado aqui também. Como eu disse, todos nós somos incapazes de ser perfeitos. Todos nós temos milhares de falhas. Por essa razão que antes que nós venhamos a exercer julgamento sobre alguém, nós temos que olhar para si mesmo. Antes de tirar o cisco do olho do irmão, tire a trave dos seus olhos primeiro. E agora, o que eu faço? Já que é impossível ser perfeito, como é que eu vou escapar do julgamento? Como é que eu vou escapar de ser condenado? E a resposta, meus queridos, é Jesus de Nazaré. Jesus, sabendo da nossa limitação e da nossa incapacidade de perfeição, ele tomou sobre si todas as nossas dores e pecados e nos comprou com o seu sangue para salvação e vida eterna. Mas por que Deus já não fez a gente perfeito? Já não nos criou com a incapacidade de cometer erros? A resposta para essa pergunta é: sem a existência dos defeitos, ficaria muito difícil enxergar um dos maiores atributos do amor, que é o perdão. O perdão só pode existir num ambiente de imperfeições. Porque você vai concordar comigo, num ambiente de perfeições, não tem espaço para perdão. Tudo é perfeito, não existe erro. O perdão é uma das características que torna o amor mais bonito. Quanto mais você consegue demonstrar amor para algo que é imperfeito, mais notável é o seu amor por essa pessoa. O perdão é o motivo pelo qual Deus não aniquila a gente de uma vez por todas. Muitas pessoas já devem ter se colocado no lugar de Deus. As pessoas normalmente adoram fazer isso. Dito para si mesmos: se eu fosse Deus, eu já tinha acabado com a humanidade, que dá trabalho demais. Deus não acaba com a humanidade porque ele é o próprio amor. E onde existe o amor, existe o perdão. As pessoas normalmente gostam de ficar com as piores partes, de extrair tudo que tem de pior de todos os eventos que acontecem no mundo. Mas uma cena também me chamou muita atenção e eu gostei bastante. Após receber o Oscar, Will Smith pede desculpa. E no dia seguinte ele pediu desculpas e se retratou na internet. Chris Rock, por sua vez, também usou as redes sociais para pedir desculpa. São de cenas assim que nós precisamos na nossa vida. Nós somos pessoas imperfeitas vivendo em meio de imperfeitos. Para sobreviver em meio a esse caos e manter a sanidade, só usando o perdão. O perdão faz com que os imperfeitos se tornem perfeitos, porque o amor tem esse poder de nos tornar perfeitos. A resposta para a sua vida, a resposta para nós é o amor e o perdão. Sem o perdão, a existência não se sustenta. Porque Deus, que é o Criador da vida, já decidiu nos perdoar antes da fundação do mundo. Sendo assim, toda a criação e todo o universo já está sustentado no perdão. Então traga o perdão para a sua vida. Como eu mostrei no começo do vídeo, o Will Smith é um hipócrita. Assim como eu sou também, e assim como você é. Meu discurso nesse vídeo aqui é muito bonito, mas será que eu tenho capacidade de viver tudo isso que eu tô falando aqui? É claro que não. Tento me esforçar ao máximo. Que o amor seja tão grande na minha vida e na sua, que as pessoas não enxerguem mais os defeitos, mas só enxerguem amor, acolhimento e perdão. Tanto o Chris Rock quanto o Will Smith erraram, mas também acertaram quando se perdoaram mutuamente. Nós vamos ficando por aqui. Que sua vida seja repleta de amor e perdão, que você tenha uma semana maravilhosa. Com certeza nessa semana você vai ter alguns desafetos e atritos, mas que isso não seja motivo para que você deixe de perdoar as pessoas à sua volta. Você vai ser muito mais feliz. Aquela semana maravilhosa, abençoada para todos vocês. Fui!